Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Caminhamos na fé e não na visão clara. Vamos repetir isso? Caminhamos na fé e não... Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto com o Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo da sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que você está aqui para ouvir isso. Graças a Deus que você tem a graça de aprofundar nesta leitura. Quer saiba ou quer não, essa leitura se aplica a cada um dos seres humanos, a humanidade inteira, no juízo universal e final, e em cada um em particular, no juízo imediato, na hora da nossa morte. Eu reservei essa parte da noite para estarmos só com esta leitura, que você verá que a leitura é pequenininha, mas ela nos traz muitos ensinamentos da nossa fé cristã católica e que muitos desconhecem. E no mundão que nós estamos vivendo, nesse corre-corre, vão levando uma fé superficial. Então é preciso aprofundar na palavra de Deus. Esta leitura de São Paulo aos Coríntios é uma leitura escatológica, ou seja, ela nos fala do final dos tempos, do final do nosso tempo. E a leitura, ela funda aquilo que a igreja tem como doutrina e ensinamento para nós, o juízo particular, e há o juízo universal. O que é o juízo particular? É quando eu e você, sozinhos, seremos julgados por Cristo, por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E existe o juízo universal, que é quando Jesus voltar na sua glória, que é a parousia, e Ele julgará a humanidade, enquanto totalidade humana. Então existe o juízo no final dos tempos, que o Senhor voltará, chamado juízo universal, mas existe o juízo particular, e é sobre isso que Paulo escreve aos Coríntios, ensinando aquele povo a arte de viver, a arte de agradar a Deus, a arte de preparar o dia mais importante da sua vida. E qual é, meus irmãos e irmãs, o dia mais importante da sua e da minha vida? Para quem não sabe, o dia mais importante da sua vida é o dia da sua morte. Porque o dia que nós morrermos, ali será definido onde nós estaremos passando toda a eternidade. No céu ou no inferno. E quem morre sem estar totalmente na graça, tem a graça de purgar-se, que é o purgatório. Depois da morte, nada pode ser feito mais. O tempo que nós temos é o tempo que estamos vivos. Hora que termina a nossa vida, ponto final. Não tem reza, não tem conversão, não tem choro, não tem lamento, acabou. A nossa morte, ela põe um ponto final ao tempo que temos para voltar para Deus. Se tem a vida toda para voltar para Deus, a pessoa pensa em voltar para Deus depois que ela morre, aí não vai adiantar mais.
E isso eu vou fundamentar com vocês no Catecismo da Igreja Católica. Porém, antes de ir para o Catecismo, vamos para o versículo 7 da leitura, para você entender aonde que Paulo quer chegar e onde nós vamos chegar com ele. Somos peregrinos, longe do Senhor. Não significa que Paulo está dizendo que o Senhor está longe de nós, mas longe do Senhor, olhando a sua ascensão. Quando Jesus sobe ao Pai, e Ele volta para o lado do Pai, quem ficou se sente longe do Cristo. E qual é a nossa meta? É voltar para Ele, é estar com Ele. Tanto é que o coração da missa, quando você pergunta às pessoas, qual é a parte mais importante da missa? Qual é o coração da missa? Tem uns que escapam, né? Não, toda a missa é importante. Tem uma escapadinha. Outros vão dizer, é a consagração, é quando o padre ergue a hóstia, o cálice consagrado. Vocês falam, não, é a palavra, é a pregação. Não, é o momento da comunhão. E raramente as pessoas acertam. Qual é o coração da missa? E é por isso que a missa tem esse nome, missa. É a doxologia final da oração eucarística. O que é isso? Quando o padre ergue o cálice, a hóstia, e diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, ali acontece a missa. Ali é o coração da Eucaristia. Tanto é que a palavra missa é o particípio passado em latim do verbo mittere, que deu missat, significa em português enviada. Eu vou à missa, eu participei da missa, eu estou na missa. O que significa missa? Enviada. Como assim enviada? Porque o por Cristo envia ao Pai a vítima pura, capaz de tirar o pecado do mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é vítima e sacerdote ao mesmo tempo. Ele é o ofertante e oferta ao mesmo tempo. Então ele é a vítima. Tanto é que a palavra hóstia é uma palavra latina, ostium, que significa vítima. Então a palavra hóstia significa vítima. Então a vítima é enviada ao Pai, é o coração da missa. Por isso que a missa tem esse nome, que naquele momento a igreja oferece a Deus o seu Filho como vítima pelos nossos pecados. E a vítima, que é Jesus, ela é enviada ao Pai, enviada ao Pai. Daí a palavra missat, que em português deu missa, a Santa Missa, o sacrifício da Santa Missa, sacrum facere. Jesus se faz sagrado e se oferta por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quando é que isso se realiza? Quando nós estivermos no reino dos céus. Quando Cristo for um em todos. Por isso que Paulo vai dizer, nós somos peregrinos. A nossa vida é uma peregrinação. E eu não estou dizendo aqui para você fugir da vida, para você não viver e não ser feliz. Pelo contrário, estuda, trabalha. Quem quer se casar e levar outra a sério, namora. Quem quer conhecer países, conheça. Quem trabalha, compre o seu sonho, tenha a sua casa, tenha o seu carro. Isso faz parte da nossa vida. Mas a nossa vida não é isso, porque passa isso e passa-se a vida. Nós somos peregrinos neste mundo. O que é peregrino? Nós estamos de passagem. E é preciso ter esses dois viés. Viver uma vida feliz e satisfatória, preparando a nossa alma para o reino dos céus. É isso a nossa vida. Se tudo que nós fazemos, a faculdade que escolhemos, a casa que moramos, os nossos amigos, a pessoa com quem você namora, a pessoa que você escolheu se casar, todas as nossas escolhas estão respondendo a um anseio. Qual anseio? Eu quero ser feliz, eu quero ser realizado. E esse desejo que eu trago no coração, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, é uma saudade do céu.
É uma saudade da felicidade plena que está com Deus. Quem sabe, sacia na fonte. Quem não sabe, vai saciar em outros lugares. Tem gente que sacia a felicidade bebendo, outros na droga, outros na prostituição, outros no dinheiro, outros no culto do corpo e daí por diante. Mas todo ser humano traz no coração um anseio: eu quero ser feliz e realizado. E muitos não sabem, esse anseio é fome de Deus, é sede de Deus. Aí Paulo vai dizer: nós somos peregrinos, longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Por sermos humanos e limitados, e por não termos a visão beatífica, a nossa visão é pela fé. Tanto é, meus irmãos, que nós somos tão pobres, e a nossa fé ainda é tão pequena como um grãozinho de mostarda, que na hora da consagração, que é o coração da nossa fé, Jesus vivo na Eucaristia, nós vemos pão e vinho. Quando você recebe a hóstia consagrada, você vê pão. Quando você coloca na boca, o gosto é de pão. Se não é a fé, você não sente ali a presença de Jesus Cristo, porque a nossa fé ainda é tão pequena que a gente não consegue ver na Eucaristia, na divindade, o próprio Cristo. Então ele está velado, ele está na espécie do pão e do vinho consagrado. É por isso que nós vivemos o contrário de Tomé. Tomé precisou ver para crer. Hoje nós precisamos crer para ver. Quem não crê, não vê que a Bíblia é palavra de Deus. É um livro qualquer, é um livro histórico. Sem falar nome de A ou de B, o que as pessoas que escolhem ter uma vida de pecado público, uma vida escandalosa, principalmente na sexualidade, o que eles vão dizer da Bíblia? É um livro ultrapassado, é um livro medieval, é um livro que não fala mais nada para hoje, é um livro que já era. Por que o discurso é esse? Porque eles olham para a Bíblia como um livro de Chapeuzinho Vermelho. Não vou dizer o nome do artista, mas teve um artista, um comediante, até querido por muitos, fez um filme de chacota com Jesus Cristo, colocando Jesus Cristo, né, na roda da chacota e da blasfêmia. E quando ele foi entrevistado, ele falou: não, eu não creio em Jesus Cristo. Para mim a Bíblia é igual um livro do Chapeuzinho Vermelho. Tanto faz eu ler Chapeuzinho Vermelho, a Bíblia para mim a história é a mesma. O que falta nele? Para respeito. Não, falta fé. Porque se não tem fé, não vê. E por que ele não vê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque não tem fé. Quem não crê, não vê. Quem não crê, não verá que a Eucaristia é presença real. É um pãozinho bento, é muito bonito, é a missa, tudo organizado, os ritos, que maravilha. Mas ela não está vendo nada ali. Ela só vê um pão, porque não tem fé. Quem não tem fé, recebe uma bênção, para ela tanto faz. O padre fazia assim, como o professor de matemática fazia assim, é tudo mais. Tem diferença uma da outra. Porque quem não tem fé não vê. Paulo está falando isso. Nós caminhamos na fé e não na visão clara. Porque quem tem fé verá. É a bênção de Deus, é a palavra de Deus, é Jesus na Eucaristia. Mas isso é para quem tem fé. Porque Paulo vai dizer: quem não tem fé, além de não ter uma visão clara, caminha na escuridão. Porque se Tomé precisou ver para crer, nós precisamos crer para ver. E se você não vê, é porque não crê. Dito isso, Paulo vai dizer mais uma colocação importante, que é a segunda das 3 desta missa. A segunda: nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Qual deve ser a nossa ocupação na nossa espiritualidade? Você que vai à igreja, você que reza, você que está aqui, você que está me acompanhando, qual deve ser a nossa ocupação na área espiritual? Agradar a Deus. Que a Tua vontade, Senhor, se faça na minha vida, e que a minha vida seja conforme a Tua vontade. Isso é que se chama temor a Deus. Temor a Deus.
e não preciso de dar exemplo nenhum. Você convive com muitas pessoas que são até pessoas boas, mas elas não têm temor a Deus. Você conhece uma lista de meia dúzia ou mais. Elas não vivem no temor a Deus. Elas não levam uma vida para agradar a Deus. Elas querem se agradar. Se dá agradando a ela, tudo vale. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Onde falta o temor a Deus, entra a idolatria do eu, do ego, egolatria. É o que as pessoas estão vivendo hoje, que é um pecado mortal. As pessoas não adoram a Deus, adoram a si mesmas. E as pessoas criaram um Deus à sua imagem e semelhança. Inverteu. Se Deus no Gênesis cria o homem à sua imagem e semelhança, o homem de hoje cria Deus à sua imagem e semelhança. Aí entramos na terceira e a parte principal. Qual é o Deus que a humanidade criou? Um Deus que é bobo. Note que as pessoas falam de Deus, é um Deus bobão, um Deus bobo. Um Deus que aprova todo tipo de amor, e olha o que eles falam que amor é hoje, olha o que virou o amor. O diabo entrou, estragou tudo, e as pessoas continuam insistindo que é amor, mas não é um amor de Deus, mas é amor. E um Deus que não condena, porque Deus é amor, o que vale é o amor. Aí Paulo vem no versículo 10, é um versículo só, mostrar para as pessoas o que os lá que moravam em Coríntios esqueceram, e o que muitos hoje também esqueceram. Por que nós devemos ser pessoas de fé? Primeiro ponto, e viver agradando a Deus. Aí Paulo responde, preste atenção na leitura. Todos nós, ninguém escapa, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um juízo particular, cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da sua vida corporal. Paulo está mostrando aqui a segunda faceta de Deus. Deus tem duas colunas principais. O que Deus é? Qual a essência de Deus? São duas. Deus é bom e Deus é justo. Deus é bom porque é justo, e Deus é justo porque é bom. Deus tem uma bondade justa e uma justiça boa, baseada no amor. O que nós mais ouvimos hoje? Deus, amor. E as pessoas estão apagando um Deus, justiça. Ninguém quer a justiça de Deus. Ninguém quer a conversão de Deus. Ninguém quer a mudança de vida em Deus. Ninguém quer abandonar o pecado. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Se está amando, vale a pena. O que Paulo traz? Vocês estão esquecendo de que Deus é amor, mas que Deus é justiça, e de que Jesus é juiz, e que no juízo final, Jesus volta. Ele volta para quê? Nós rezamos no credo: Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. E quando Jesus esteve na terra, ele contou como é o julgamento. Ele colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, e dirá para quem está da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, preparados para o reino que estava pronto para você desde o início dos tempos. Aí virará para quem está na sua esquerda: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, ide para o fogo eterno. É este Jesus juiz que as pessoas não gostam, que nós vivemos a sociedade do mimimi,
tudo é um mimimi sem fim. Se você diz na internet assim, eu não gosto de repolho, logo aparece repolho fóbico, né? É isso aí. Eu estou sendo sarcástico para não falar o que eu queria falar. Nós estamos vivendo uma sociedade assim, uma sociedade hipócrita, podre, materialista, hedonista, permissiva. Aí ninguém fala nada. Por que ninguém fala nada? Porque tudo dá certo, tudo está certo. A minha verdade pode não ser a sua, então viva a sua que eu fico com a minha. Quem alertou e ninguém deu bola? Quem falou isso durante muitos anos e ninguém deu crédito? Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Aí você fala para alguns aí, Papa Bento XVI, o nariz da pessoa, ixi, por que dorce o nariz? Porque ele foi na doutrina, ele foi no essencial do catolicismo, ele chamou o fiel na responsa. E ele falava, nós estamos entrando numa época que será conhecida como a ditadura do relativismo. Nós estamos vivendo exatamente isso. Tudo é relativo, aí ninguém pode falar nada. Se você fala que não gosta de repolho, você está desprezando o repolho. Você não pode falar isso. Coitadinho do repolho. Aí sai o pessoal na rua com placa. Eu amo repolho, viva o repolho. Estranho. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vocês não são bobos. Vocês nasceram ontem, vocês têm QI, têm inteligência. Nós estamos vivendo assim. Onde a mudança do conceito mudou a vivência. Isso é o pior. O que nós estamos vivendo hoje é um ataque sistemático ao conceito linguístico. Se você muda o conceito, você muda a realidade. Isso é princípio de quem conhece como que funciona a questão de padrão moral. Se você muda o conceito, você muda a realidade. Vou dar um exemplo entre mil, um exemplo só. Até poucas décadas atrás, vamos pegar uma década, 2 décadas, década de 80, 90, você não precisava concordar com ninguém, mas você tinha que respeitar todo mundo. Eu fui criado assim. Você tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar os mendigos, tem que respeitar quem tem opção diferente da sua, tem que respeitar quem não pensa como você. Nós somos criados assim. Quem nasceu aqui na década de 70, 80, nós somos criados com um respeito profundo ao pai, à mãe, aos avós, aos mais idosos, aos outros. Hoje, eles mudaram o conceito. Respeitar hoje não significa mais respeitar. Respeitar hoje significa concordar. Se eu posso respeitar você, mas eu não concordo. E se você hoje diz com a pessoa, eu não concordo, ele vai te pôr no grupo dos fóbicos. Então você tem isso, fobia. Porque você tem que concordar. Não, eu te respeito, mas eu não concordo. É porque você tem fobia. Você tem que ser combatido, você tem que ser destruído. Então hoje já não há mais o respeito. Hoje existe você tem que concordar. Você é obrigado a concordar. E eles vão socando isso goela abaixo. Queira você ou não, a televisão está vomitando isso como se fosse uma normalidade, dia e noite. E tem que engolir, tem que concordar. Daqui a pouco, aí é bom a gente já ter morrido, né? Porque além de concordar, você vai ter que aplaudir e praticar. Não basta concordar, você tem que fazer também. Não basta respeitar, não. Tem só quem é inocente que não vê isso. Tanto é que eu tenho atendido adolescentes muito jovens, pré-adolescentes, que não têm nem a cabeça formada ainda, totalmente perdidos na área da família, na área da sexualidade, na área da educação, porque eles estão não sendo ensinados a respeitar, mas a concordar e praticar. E eles estão perdidos, porque eles não sabem o que fazem. Os pais estão perdidos, professores perdidos, a sociedade toda perdida. Por quê? Porque não se tem a base daquilo que nós deveríamos ter. Nós estamos de passagem. As pessoas acham que não vão morrer. As pessoas acham que elas não prestarão contas
do que elas fazem neste mundo. Eu não acredito nisso que o padre está falando. Eu não acredito no juízo particular. Eu não acredito no inferno. Aí eu lembro do meu professor de dogmática. Nós precisamos acreditar em Deus. No diabo você não precisa acreditar. Quando você menos acreditar, melhor para ele. Então a gente tem que acreditar em Deus. O diabo, eu não acredito, não muda. A nossa descrença, ela não apaga o fogo do inferno. A nossa descrença, ela não afasta o diabo de você. A nossa descrença, ela não te abre a porta do céu. Pelo contrário. E o que eles estão tentando e fizeram? Não há condenação. Não há juízo particular. O que vale é ser feliz. Vai que é tua. Quando você morrer, todos os caminhos levam ao céu. Antes levavam a Roma, agora todos os caminhos levam ao céu. E Paulo vem dizer, olha, abram os olhos, fica esperto, porque não é assim que a coisa funciona. Todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. E por que eu me coloco perante o tribunal de Cristo? Para que Ele me dê o veredicto. Quando você se coloca perante um tribunal, perante um juiz, e o juiz entra, ele vai ler o quê? O veredicto. Ali não tem o que fazer mais não. O veredicto já está pronto. E há pessoas que não acreditam que elas irão prestar conta a Deus pelo que estão fazendo. E como que eu sei que elas não acreditam? Porque se elas acreditassem, o nosso mundo era melhor. Se elas acreditassem, não haveria tanta coisa horrorosa que nós vemos nos noticiários. E o que passa no noticiário não é 1% do que acontece por dia no Brasil, quiçá no mundo. Então a pessoa que ela não tem esse horizonte de fé, esse horizonte de vida eterna, esse horizonte de eu vou ter que apresentar para Deus a minha vida pessoal, Deus vai pedir contas da minha vida, você vive diferente. Você certamente será uma pessoa diferente. Quando não se acredita nisso, então não há razões para viver agradando a Deus. Aqui, meus caros, deixa eu pontuar para você 3 ensinamentos que Paulo quer passar para os coríntios e para nós esta noite. Primeiro, todos serão julgados e não apenas alguns. Todos serão julgados. Quem tem fé, quem não tem fé, quem vai à igreja, quem não vai, quem crê, quem não crê, todos serão julgados. Segundo, cada pessoa receberá um julgamento, uma sentença. Não tem apelação. Lá não tem apelação. Não, Senhor, vamos fazer uma barganha. Ó Jesus, eu sou brasileiro, a gente tem um jeitinho, você não tem um jeitinho aí não. Terceiro, o julgamento é individual e pessoal, é você, é a sua vida. Para ficar mais claro, vamos ao catecismo e com ele nós finalizamos. Preste atenção que há pessoas que nunca ouviram isso e por causa disso até hoje não sabiam, mas agora você saberá. Parágrafo 1021 e seguintes. Preste atenção, o que a igreja nos ensina. A morte põe fim à vida do homem, como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. Qual é o tempo que nós temos para voltar para Deus? O tempo que estamos vivos. Qual é o tempo que nós temos para converter? O tempo que estamos vivos. Qual que é o tempo que nós temos de nos arrepender? O tempo que estamos vivos. Qual é o tempo que nós temos para ir para a igreja, ouvir a palavra, receber a bênção, comungar? O tempo que estamos vivos. Hora que você morre, esse tempo acabou. Não há nada para fazer depois da sua morte. Depois da morte é só ouvir o veredicto. Depois da morte é o juízo particular. Não tem nada para você fazer depois da morte. Paulo vai dizer que nós seremos julgados pela vida e pelo que tivemos feito enquanto estamos no corpo. Quando você morre
e a sua alma volta para Deus, não há mais nada para fazer. Não há mais nada para fazer. Aqui vai dizer: a morte põe fim ao tempo que o homem tinha de procurar a Deus. A retribuição, imediatamente depois da morte, de cada um em função das suas obras e da sua fé. Aqui eu quero abrir um parênteses. Gente, isso aqui você tem que saber na ponta da língua, viu? O que nos salva? A fé ou as obras? O que você responde? O que nos salva? A fé ou as obras? O que nos salva é a fé. Obra nunca salvou ninguém. Há muita gente que é muito caridoso e vai descer de ponta. Vive fazendo caridade e vai descer de ponta. Porque eu estou citando a palavra de Jesus, não é eu não, é o que Jesus disse. Quem crê com o coração e professa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Ponto final. O que me salva é a fé em Jesus Cristo. Não são as obras que me salvam, é a fé que me salva. Mas Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé sem obra, e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, uma fé sem obra é uma fé morta. O que me salva é a fé, mas uma fé sem obras é uma fé morta. Está claro? Nós precisamos entender isso. Senão você vai achar que você será julgado pelas caridades. Então fica ajudando. Tem que ajudar, tem que fazer caridade. Porque assim eu vou ser salvo. Não, você já foi salvo na cruz. Jesus, quando morreu na cruz, Ele já te salvou. Você tem que viver de acordo com esta salvação. O que me salva é a fé. E uma fé verdadeira, ela me leva a quê? As obras. Não é que a obra me salvará, mas as obras mostram a minha fé. Eu não tenho uma obra interesseira. Não vou entrar nesse âmbito não. Mas isso eu tenho que falar para vocês. Pelo menos para nós católicos. A caridade católica não é interesseira. É gratuita. Eu ajudo porque Deus me ama. Eu faço caridade porque eu tenho fé. Eu ajudo quem necessita por aquilo que Deus faz para mim. Eu não estou fazendo nada para Deus me amar mais. Ele já me ama. Eu não estou fazendo nada para eu ser salvo. Na cruz já está a minha salvação. Eu faço em retribuição. Existe a caridade que ela é interesseira. O que é a caridade interesseira? Quanto mais eu ajudar, mais Deus vai me abençoar. Quanto mais eu der, mais Deus me dará. Quer dizer, não é a gratidão. Aí você está ofertando com uma mão para receber com a outra. Essa não é a caridade cristã católica. As obras caritativas da igreja, os milhares de asilos, de creches, de colégios, e cada um de vocês e eu que fazemos a nossa caridade, isso não é para receber nada de Deus. Pelo contrário, a minha caridade é porque eu recebo tanto, então eu tenho que dar. Deus é tão bom que eu sou impelido a repartir, eu sou impelido a ajudar, porque eu tenho fé, e eu faço a caridade pela minha fé. Eu não faço a caridade para ser salvo, porque o que me salva é a fé em Jesus Cristo. Crer com o coração e professar com os lábios, mas uma fé sem obra, ela é morta. Então aqui é o importante que tu está falando, que a retribuição será dada a cada um em função das obras e da fé, porque uma fé sem obra, ela é morta, e obra que não tem fé, ela é estéril, Não adianta você ter a melhor semente, se não se tem uma terra boa para plantar. Não adianta você fazer a maior caridade, se não tem um fundamento que é Cristo. Que Jesus disse isso: quem der um copo de água a um pequenino, por minha causa, não ficará sem recompensa. Então a minha caridade, ela é cristã, ou seja, a caridade por causa de Cristo, por causa da minha fé. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição
eterna a partir do momento da morte. Quando a gente morre, você está no tribunal de Cristo e você receberá então a retribuição eterna, a sentença. Qual? A partir do juízo particular. Colocar a sua vida em relação à vida de Cristo. É mais ou menos assim. Jesus e você. Você olhando para Jesus, Jesus olhando para você. O quão a sua vida está espelhada na vida de Cristo. O quão a sua fé o configurou com a vida de Cristo. Aí o catecismo vai dizer, aí virá, através de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Então nós temos ali 3 caminhos que serão nos colocados: o caminho do céu, o caminho do inferno e o caminho da purificação. Agora permita-me só ler o que é céu, o que é purgatório e o que é inferno. Tem gente que não sabe até hoje o que é essa realidade espiritual, porque há muitas pessoas que pensam erroneamente que o purgatório é a última oferta da misericórdia de Deus. Quem que falou uma coisa dessa? Nunca foi, nunca foi. Ah não, a hora que eu morrer, Deus vai falar comigo, olha, você está aí para o inferno, mas eu vou te dar uma chance para o purgatório. Não é assim que funciona. Purgatório não tem nada a ver com o inferno. Purgatório tem tudo a ver com o céu. Purgatório não tem nada a ver com o inferno. Nada a ver com o inferno. Purgatório tem a ver com o céu. Então preste atenção. O que é céu? Catecismo 1023. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. O céu é o fim último e a realização mais profunda do coração do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Olha o catecismo no parágrafo 10, 25. Viver no céu é viver em Cristo. Então isso é o céu, é a felicidade plena, é a realização das nossas maiores aspirações. O que é o purgatório? Parágrafo 10, 30. Os que morrem na graça e na amizade com Deus, mas não estão completamente puros. Aqui eu vou abrir um parênteses, né? A maioria de nós vamos ter que dar uma chamuscada no purgatório, né? Acho que subir direto está difícil. Eu acho que para o inferno a gente não vai não. Mas eu acho que nós vai dar. Porque você está totalmente purificado, é bem difícil, né? Você já ir para Deus puro, santo, é bem difícil. Mas aqui vai dizer, os que morrem na graça de Deus, os que morrem na amizade de Deus, mas não estão totalmente puros, embora tenham a garantia da salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Então qual é a diferença de quem está no purgatório e de quem está no céu? A diferença é o estado de pureza da alma. E qual é a semelhança de quem está no céu e de quem está no purgatório? Os dois vivem na graça e na amizade com Deus. Os dois. Uns totalmente purificados, outros ainda não. Viu que não tem nada a ver com o inferno isso aqui. Nada a ver. Para você ir para o purgatório, você tem que morrer na graça de Deus e você tem que ter amizade com Deus. Você pode não estar totalmente puro. Então Deus oferece a misericórdia. E quem está totalmente puro é a graça do céu. E aqui, meus irmãos, permita-me abrir um parênteses rápido. É muito importante uma pessoa que esteja ruim e você vê que a pessoa, não sei se vai, né? Mas a gente nota que a pessoa está mais para lá do que para cá. É importante a última confissão. É importante a unção dos enfermos. Porque a pessoa que confessa antes de morrer, ela recebe a unção, ela é perdoada. E uma pessoa que morre em estado de graça, com viático,
com a confissão e que a unção dos enfermos, ela morre no profundo estado de graça, numa profunda amizade com Deus e pelo sacramento purificada. Por isso é muito importante a unção dos enfermos. E finalizo, o que é o inferno? Vamos lá. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Deus não quer amor na obrigação, tem que me amar. Não, amar a Deus é uma opção, eu faço essa opção. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o próximo ou contra nós mesmos. Preste atenção, Catecismo 1861, no parágrafo 1033. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem acolher o amor de Deus, significa estar separado de Deus para sempre, pela nossa própria opção e não de Deus. É este estado de autoexclusão. Eu não quero Deus, eu não quero fé, eu não tenho fé, eu não gosto de Deus, eu não quero Cristo, eu não quero nada que tenha fé. Então a pessoa se excluiu disso. É este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os santos que se diz inferno. Isto é o inferno, é a pessoa viver separada de Deus para sempre. Meus professores falavam, não estou falando que não há, os professores diziam assim, pode ser que não haja nem chama, pode ser que você não veja nem o demônio, mas só de você estar separado de Deus, isto é o inferno. Isto é o inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, Catecismo 1035, descem imediatamente depois da morte ao inferno, onde sofrem as penas do inferno para sempre. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para quais foram criados e quais aspira. Então veja, a pessoa, não estou julgando o A ou B, estou dando o que o Catecismo nos ensina. A pessoa viveu a vida toda sem fé, ela não acreditou, ela blasfemou, ela morreu em pecado mortal. Hora que ela morre, imediatamente ela está condenada. Não há nada que ela faça depois da morte que resolva o seu estado. Absolutamente nada. Quando nós rezamos sétimo dia, rezamos pelos falecidos, rezamos pelos familiares que morreram, supõe que essas pessoas tinham fé, que essas pessoas acreditavam em Jesus. Pode ser que elas não morreram no estado de graça, mas elas não morreram no estado de desgraça. Pelo contrário, elas fizeram opção por Cristo, frequentaram a igreja, liam a palavra, eram tementes a Deus. Nós podemos não ser perfeitos. Então note, meus irmãos, vocês estão me entendendo? E pelo catecismo eu posso falar isso. Pelo catecismo eu posso falar isso. Vocês estão entendendo? Que pelo catecismo é mais fácil o caminho do céu do que o caminho do inferno. Se você entende o catecismo, se você faz opção por Deus, se você tenta ser amigo de Deus, se você vive na graça de Deus, apesar dos nossos pecados, é muito mais fácil essa pessoa alcançar a misericórdia e pelo purgatório alcançar o céu, do que aquele que exclui a Deus conscientemente. Quer dizer, nós que estamos no caminho, nós estamos no caminho de onde? No caminho do céu ou no caminho do inferno? No caminho do céu, gente. Agora, pelo amor de Deus, uma pessoa está na igreja, comunga, lê a palavra, tenta ser uma pessoa boa. Tem que rezar, porque depois que eu morrer, eu não sei para onde que eu vou. Mas peraí, mas que vida que você está levando? Qual é a dupla? Por que você não sabe para onde vai? Por que tu está aprontando que nós não estamos sabendo? Não é verdade? Porque numa normalidade, que a gente pecar, todo mundo peca. Eu sou o primeiro pecador entre vocês. Nós pecamos mesmo. O que nós não somos é ímpios. O que nós não somos é descrentes. O que nós não somos é pessoas que falam blasfêmias. Isso não. Então nós estamos no caminho de Deus.
Nós queremos ter amizade com Deus, viver na graça de Deus. Por isso nós estamos na igreja, procurando a graça sacramental. Então nós não estamos no caminho do inferno, nós estamos no caminho de Deus. Porque o catecismo diz que quem está no caminho do inferno é quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, e excluiu Deus da vida. A pessoa diz: eu não quero Deus. Como alguns dizem: eu adoro Satã, eu sirvo ao príncipe das trevas. Ai meu filho, isso não tem nem o que falar. Já fizeram a opção deles. E não adianta uma fé labial, se não é uma fé de coração. Eu creio em Jesus, mas é só na boca. A vida está distante dele. Um pecado mortal atrás do outro. Aí também não haverá salvação. Parágrafo 10, 36. A igreja nos ensina acerca do inferno, não para termos medo do inferno, mas temos desejo do céu. Não atrição, mas contrição. Isso que é muito importante. Muito importante. A pessoa tem que procurar Deus por contrição. O que é contrição? Arrependimento. Eu tenho que rezar porque eu estou com medo do inferno. Eu tenho que ir à missa. Estou com medo de ver o diabo. Misericórdia. Nossa, eu tenho que confessar. Medo de ir para o inferno. Misericórdia. E isso não é contrição. Isso a igreja chama de atrição. É válido. É como a paixão. Mas a contrição é o amor. A paixão é o início do amor. Infeliz quem vive na paixão. A paixão tem que virar amor. Amor é escolha, opção, é raiz. Paixão é momentânea. Então a atrição, ela serve, para alguns serve, porque ali mexe no coração e por causa do inferno a pessoa procura Deus. Mas ela é chamada a ter uma vida de conversão, de contrição e não de atrição. Isso que o catecismo fala. É uma chamada responsabilidade que o homem deve usar a sua liberdade. Faça o que quiser da sua liberdade, mas assuma as consequências. Um apelo insistente à conversão. Último parágrafo, 10:37. Preste atenção nesse, porque muita gente conversa com você coisas de igreja que as pessoas não veem a igreja. Então você sabe agora respondê-las. Parágrafo 10:37. Deus não condena ninguém ao inferno. Para isso, é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistir nele até o fim. Vocês lembram da minha pregação sobre o pecado contra o Espírito Santo? É a pregação de hoje, em outros moldes. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu não quero Deus, eu não quero me converter, eu não quero a misericórdia, eu não quero viver em Deus. Então essa pessoa está condenada, é um pecado que não tem perdão, ela não quer se converter. Então note, meus irmãos, que Paulo nos traz nesta leitura ensinamentos preciosos para a nossa vida, porque definem onde nós iremos passar a nossa eternidade. A nossa eternidade. Então procuremos viver dois ensinamentos básicos do catecismo: amizade com Deus e viver debaixo da graça de Deus. Pecado venial, você vai vencendo no ato de contrição, se emendando a cada dia. Agora, meus irmãos, quando o pecado mortal bate ao nosso coração, numa outra oportunidade eu posso explicar quais são os pecados mortais e as consequências. Mas eu falo como padre, comigo ou com outro padre da sua confiança. Não conserve no seu coração pecado mortal sem arrependimento. Ninguém sabe a última hora. E segundo a leitura de hoje, ai de quem morre com pecado mortal. Está com pecado mortal, procure um padre. Padre, eu preciso me confessar. É rapidinho, é só para falar com o senhor uma coisa: eu não quero esse pecado na minha vida. E faça a sua confissão. Uma confissão bem feita, ela é rápida. Quando
Quando você vê que alguém ajoelha no pé do padre e não sai, está contando caso ali, está enchendo linguiça, né? E o padre olhando para a pessoa e a pessoa não desconfia. A confissão bem feita, ela é bem objetiva. Ela é apenas a acusação do pecado, a demonstração do arrependimento, receber o perdão e cumprir a penitência. Isso é a confissão. Isso é a confissão. Uma confissão muito bonita que eu atendo nos mutirões da quaresma, não é que eu não vou entrar nisso não, só para você entender. A pessoa chega e diz assim, ó, eu chego, qual é o seu nome? Fulano. Quanto tempo você não se confessa? Tanto tempo. Tá bom. Deus te concede o Espírito Santo para fazer uma boa e santa confissão. Quando eu faço o sinal da cruz e eu falo confissão, ali é segredo para a morte. Se o padre conta qualquer pecado que ele ouviu na confissão, ele perde o uso de ordens na hora. Um padre que conta o pecado de um fiel, ele está impedido de celebrar a missa, não pode ter confissão. O bispo vai pedir para ele dar um tempo. É inviolável. Padre, não há pecado que possa contar? Não. Nenhum pecado, nenhum pecado. E aqui eu vou te dar um exemplo, para você ver a seriedade. Um cara foi condenado a morrer nos Estados Unidos, injeção letal. Uma semana para o cara morrer, um padre atendeu o assassino e confessou. O padre disse, olha, se você está arrependido, você tem que se colocar no lugar do outro. Eu não posso te conceder o perdão porque você não está arrependido. O inocente morrerá no seu lugar. E eu não posso te perdoar. O seu pecado é segredo, mas eu não posso te perdoar porque você não está arrependido. Você está deixando o outro morrer no seu lugar. Qual o final da história? O inocente morreu e ele, com dor na consciência, se entregou depois. A justiça americana veio com tudo para cima da igreja. E na época de João Paulo II, ele se levantou e disse, não há violação de segredo de confissão. O fiel católico, ele tem que ter a plena confiança que ele fale com o padre o que for, que ele não será denunciado, nem na justiça, nem na família, nem na igreja. Eu posso atender um homem agora, padre, eu estou pecando de adultério, eu estou traindo a minha mulher. Está arrependido, meu filho? Larga uma mulher como que está? Depois dele vem a esposa. Eu atendo como se eu não soubesse de nada. Não posso julgar indireta, não posso perguntar nada, nem posso induzi-la, porque a confissão é um segredo impectore. Você confessou, está confessado. A igreja não vai denunciar você. Então é importante, quando você tiver necessidade, procurar um sacerdote. Eu já dei de várias confissões, Pai, Filho e Espírito Santo, quais são os seus pecados? Olha que confissão bonita. Olha, Padre Cristian, santo a gente não é, a gente peca mesmo. Graças a Deus, eu não tenho nenhum pecado mortal. Tenho procurado viver um caminho reto e bom. Eu vim pedir perdão pelas minhas culpas veniais. Quero ser uma pessoa melhor a cada dia e queria o perdão para que eu volte a ter amizade com Deus. Tá bom, pode abaixar a cabeça. Faço a fórmula, eu te perdoo, Pai, Filho e Espírito Santo. Confissão bonita. Eu fico falou, não tem pecado grave, tem esse pecadinho aí, estou levando uma vida com Deus, me perdoe. Agora o padre tem que perguntar, há algum pecado a mais? Há alguma coisa? Quer dizer, cada padre vai orientar você. E o padre não está ali para te julgar. O juiz é depois que você morre. O padre está ali para te absolver. Ele não é um juiz, ele vai te perdoar, ele vai também te orientar. Então, precisando, procure um sacerdote, faz uma boa confissão, porque de uma boa confissão depende, depois da sua morte, um destino eterno de céu ou um destino eterno de inferno. Espero, meus irmãos, que a pregação de hoje desperte a curiosidade de muitos a estudarem mais o catecismo da igreja, que é a Bíblia em doutrina. Todo o catecismo é baseado na palavra de Deus, porém aqui de maneira sistemática, de maneira teológica, de maneira catequética. E na Bíblia é a palavra de Deus como ali está. Então eu digo muito que o cristão católico deveria ter a Bíblia numa mão
e o catecismo na outra. Aprendendo a palavra de Deus e aprendendo o que a igreja nos ensina. E hoje, a respeito de céu, inferno e purgatório. Que Deus nos ajude a manter com Ele uma amizade verdadeira e a buscar todos os dias viver uma vida que o agrade, já começando aqui o nosso céu. Ao Senhor Jesus, que morreu para nossa salvação, toda honra, toda glória e todo louvor.